A paz do Senhor, meus irmãos, uma satisfação podermos retornar aqui para o estudo da lição de número 12. Aqui nos estúdios do CETADB, nós estamos juntos com o Natan, que é quem está nos auxiliando na gravação desta pré-aula, e também pastor Adovilson Alves de Andrade. Pastor, paz do Senhor. Pastor Hércules, o Natan, os nossos queridos irmãos e irmãs que estarão acessando esta aula, que Deus abençoe grandemente. Estamos aí partindo para o final já, graças a Deus por isso, né, pastor? Com certeza, 17 de dezembro de 2023 é quando esta aula será ministrada presencialmente em nossas igrejas, e essa data ela é uma data importante na minha vida, porque é quando eu estarei comemorando 29 anos de casado com a irmã Eliane. Isso é muita bênção, não é? Pois bem, meus irmãos, aqui nós, nesta equipe que estamos trabalhando com esta produção, nós estamos subordinados ao pastor Daniel Salles Acioli, o nosso pastor presidente aqui na Assembleia de Deus em Apucarana, a quem nós também estendemos o nosso abraço fraternal. O pastor Daniel Acioli, que é um homem feliz por me ter como genro, né? Olha que benção, que maravilha. Meus irmãos, a lição de número 12 tem por título o modelo de missões da igreja de Antioquia. A lição de número 12 faz parte, não é, do conteúdo desta revista aqui, Até os Confins da Terra, que é a proposta geral desta lição, pregando o Evangelho a todos os povos até a vinda de Cristo. Nós estaremos ainda compartilhando com vocês o conteúdo desta maravilhosa lição, desta aula, cuja ênfase de todo o conteúdo da revista é a missiologia, o trabalho missionário, a expansão missionária. O textuário desta lição está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e o versículo de número 2, que diz: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Este é o textuário da lição, o versículo, de ouro desta lição. Agora, a verdade prática que diz: a ação do Espírito Santo é a garantia do sucesso de toda a obra missionária. Vamos acompanhar a leitura bíblica em classe. Você pode tomar a sua lição, a sua revista. Se você não tem, abra a sua Bíblia. Nós vamos ler dois trechos da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 19 a 26, e também Atos dos Apóstolos, capítulo 13, os versículos de 1 a 5, acompanhados aqui pelo pastor Adovilson. Muito bem, Atos capítulo 11, verso 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, e chegados a Salamina,
anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Muito bem, amados. Olha aqui, a leitura bíblica em classe está abrangendo o texto que diz respeito ao início da obra, não é? Que aconteceu em Antioquia e também o trabalho realizado quando os primeiros missionários foram enviados a partir desta igreja. E é exatamente o assunto que nós temos, o modelo de missões da igreja de Antioquia. Os objetivos desta lição, o primeiro deles é apresentar a natureza e as características da igreja de Antioquia. No segundo tópico da lição é expor a sua natureza missionária. E no terceiro tópico da lição é enfatizar o serviço de missões em Antioquia. São os objetivos que temos para esta lição, cuja palavra-chave é modelo. E nós já vamos para a definição da palavra-chave com o pastor Adolvilson. Muito bem, modelo, algo ou alguém que pode servir de norma ou regra comportamental. Modelo é exemplo, modelo é padrão. E o título da lição de hoje é o modelo, ou seja, exemplo de missões da igreja de Antioquia. Então, temos aí modelo, um exemplo ou um padrão. Muito bem, é como Paulo falou para o Timóteo, né? Seja exemplo para os fiéis, é modelo, é este padrão. E a igreja de Antioquia, como a primeira igreja gentílica, ela serve para nós de modelo a ser copiado. Nesta lição estudaremos a respeito da primeira igreja cristã formada por gentios, que é exatamente a igreja de Antioquia. Veremos a sua função ou a sua fundação e formação e também a sua vida ministerial e de comunhão, como foram os resultados produzidos da prática missionária desta igreja. Teremos, portanto, uma mostra clara de que nesta igreja, a igreja de Antioquia, havia uma dinâmica que era simples, porém profunda e, além disso, funcional. Você vai observar que nós temos questão de destacar nos slides jejum e oração para pedir orientação ao Espírito Santo, jejum e oração para executar a orientação do Espírito Santo, que era exatamente fazer missões. Então, jejum e oração para receber a inspiração e como proceder, e depois jejum e oração para que o Espírito Santo direcionasse todas as coisas. Uma prática missionária que foi realizada pela igreja de Antioquia na dependência do Espírito Santo. E aí, meus irmãos, já é importante frisarmos, tendo como modelo a igreja de Antioquia, que tudo aquilo que você faz na dependência do Senhor, a tendência é dar certo e de ser bênção. Agora, quando você faz alguma coisa com outro objetivo, que não seja a dependência do Espírito Santo ou glorificar o nome do Senhor, exaltar a Deus por meio do trabalho, então aí certamente vai haver confusão, porque o Senhor não reparte, né, a sua glória com ninguém. Então é importante fazermos tudo para glorificar a Deus na dependência do próprio Deus. Vamos aqui com o pastor Adolvilson, no desdobramento já da nossa lição, no tópico primeiro, quando a igreja de Antioquia, nós vamos estudar a sua natureza e as suas características, é o tópico primeiro da lição, e é Antioquia da Síria o assunto. Pastor Adolvilson. Muito bem, o tópico 1 e o subponto 1, você que está com a sua lição. Antioquia da Síria era conhecida como a Rainha do Oriente. É bom que o professor faça uma pesquisinha rápida, né? Rainha do Oriente é devido às riquezas romanas que a embelezavam, desde a estética grega até o luxo oriental. Então era uma cidade belíssima, né? A cidade tinha uma população estimada de 500 mil habitantes. Antioquia era constituída de diversas nacionalidades, ou seja, ali era um pluralismo cultural tremendo nessa cidade aí, não é? Então, várias nacionalidades, e por isso dizia ser possível conhecer os costumes do mundo inteiro pela mistura de povos que frequentavam suas praças. E não por acaso essa cidade tornou-se a segunda capital do cristianismo, depois de Jerusalém, e a sede de missões da igreja cristã. Então, depois de Jerusalém, nós temos que ter em mente Antioquia, não é? Por isso, o evangelista Lucas altera o foco da sua narrativa, né, que estava centralizado em Jerusalém, para o ministério aos gentios a partir de
de Antioquia da Síria, que é o assunto que nós estaremos agora estudando. E a subsequente disseminação da igreja pelo mundo. Atos 11, 19, eu quero ler a partir do 18. Na lição tal 19, eu quero ler a partir do 18. Atos 11, 18. E ouvindo isso, não apresentaram mais objeção e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. A abrangência aí, né, da salvação através de Cristo. E o versículo 19 da nossa lição: e os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, que nós já estudamos em aula anterior, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas para os judeus. Então veja bem que a partir daquela perseguição que nós estudamos aí de forma exaustiva em aula anterior. O próximo slide, o tópico 1 ainda, o subponto 1, temos aí a questão da Antioquia da Síria, e esse mapa, pastor, é interessante que se o professor puder mostrar em sala de aula, aí dá uma clareza tremenda para o assunto de hoje. Outro sim, não se deve confundir esta cidade com a Antioquia da Psídia, tá? Mencionado em Atos 13, 14. E o que é Psídia? Eu marquei aqui, era uma região interior ao sul da Ásia Menor, anexada ao Império Romano e tornada província. Então nós temos aí duas Antioquia, tá certo? Antioquia da Psídia e Antioquia da Síria. Não devemos aí fazer confusão, e este mapinha aí deixa bem claro essa colocação. Você vai poder observar que nós temos ali mais ao sul, onde está Cesareia, Jerusalém, Samaria, e a partir dali foi que o evangelho, né, saiu para Antioquia, que fica aproximadamente 400 quilômetros ao norte de Jerusalém. Antioquia da Síria. Antioquia da Síria é a partir de onde saiu a primeira missão com Saulo, Barnabé e João Marcos, né? E na primeira viagem missionária deles é que eles andaram ali, e nós nesse mapa deixamos ali a região para ficar mais fácil. Você vai ter a região de Tarso, de Derbe, Perge, Listra, Icônio e aí Antioquia da Pisídia. Então essas duas Antioquias são distintas entre si. Antioquia da Síria, a partir de onde saíram as missões, e a Antioquia da Pisídia, que fica ali no território onde hoje é a Turquia, não é? Esta cidade foi alcançada pelo Evangelho a partir da missão de Antioquia da Síria. Então, esse aspecto fica mais esclarecedor, e esse mapa também ajuda nesta compreensão, neste entendimento. O subponto 2 ainda, falando a respeito das características da natureza da igreja de Antioquia da Síria, após a perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, que fez os membros da igreja de Jerusalém se dispersarem para a região da Judéia e Samaria, o Espírito Santo dirigiu os passos dos primeiros cristãos dispersos para os confins da terra, chegando, portanto, até a Antioquia da Síria. E é exatamente o que nós temos aqui na lição e que mostramos, inclusive, já no mapa. Nesta cidade, após uma série de conversões, ocorreu a fundação da primeira igreja gentílica. Atos 11 e 26 é exatamente o texto que dá a informação de que pela primeira vez os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos, exatamente na igreja de Antioquia, Antioquia da Síria. Essa igreja tornou-se o centro da obra missionária de Paulo, o apóstolo dos gentios, porque a igreja de Antioquia enviou Paulo para o campo missionário, e todas as vezes que ele fazia a viagem missionária e voltava, ele também estava ali em Antioquia para dar relatório, para dar testemunho, não é? Para apresentar o resultado do trabalho para o qual ele anteriormente havia sido enviado. É importante ressaltar que havia apenas duas cidades mais importantes do que Antioquia da Síria, ou seja, Roma, a capital do império, e Alexandria. Alexandria, uma cidade que estava no Egito, de onde se tem um grande desdobramento do cristianismo a partir de Alexandria. Grandes e importantes teólogos nasceram ali, onde tem a maior biblioteca
não é, a respeito do cristianismo, exatamente na cidade de Alexandria. Portanto, o evangelho pregado a partir de Antioquia para as outras regiões do mundo era espiritualmente estratégico. E a gente observa que era uma metrópole, né, a cidade de Antioquia, porque uma cidade com 500 mil habitantes há 2.000 anos atrás já era uma cidade muito bem desenvolvida para os padrões da época, e exatamente Deus se usou, não é? Se usou dessa estratégia para começar a expansão missionária pelo mundo. Uma obra de leigos, pastor Adovilson, é o subponto 3, falando a respeito da natureza e das características da igreja de Antioquia. Tópico 1 e o subponto 3. Veja que colocação interessante. Não foram os apóstolos ou obreiros, mas os leigos, os discípulos e os crentes em geral, outrora dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, que anunciaram o evangelho aos gentios e, consequentemente, fundaram a igreja de Antioquia. Então eu vejo aqui a responsabilidade não é somente para os líderes da igreja. Todo crente é um missionário, todo crente deve anunciar Jesus como o único Salvador. É a nossa obrigação, não é mesmo? Então temos aí que esta primeira igreja aí foi fundada, foi iniciada por leigos, tá certo? Atos 11 e 19 está bem explícito essa colocação. E por causa do anúncio do evangelho, a mão do Senhor estava sobre os crentes dispersos em Antioquia, ou seja, Deus se responsabiliza. É interessante que na leitura anterior, o Espírito Santo dirigiu os passos. Veja bem, não tem como dar errado. Quando Deus está na direção, não tem como não ter êxito a obra do Senhor, tá certo? Então a mão do Senhor estava sobre os crentes dispersos em Antioquia, e o que fez com que muita gente se convertesse a Cristo. E essa notícia chegou a Jerusalém, a ponto de os apóstolos enviar Barnabé para verificar de perto o que estava acontecendo. Eu vejo aqui uma preocupação também de acompanhamento de perto a obra do Senhor, a obra missionária. Não fica ao léu, não fica abandonado. Vamos lá para ver o que está acontecendo e se está acontecendo, de acordo com a vontade de Deus. Antes de nós iniciarmos a gravação aqui dessas aulas, eu estava testemunhando para o Natan e para o pastor Adovilson as desventuras, não é, que já tive no investimento financeiro em obra missionária, de estarmos investindo dinheiro crendo que o trabalho estava sendo feito e o trabalho não foi feito, não é? Crendo que o dinheiro que estávamos enviando estava sendo bem aplicado e, para nossa surpresa, não foi aplicado. E também dinheiro mal administrado. A partir disso também nós mudamos a nossa maneira de trabalhar no que diz respeito a apoio missionário, porque infelizmente temos pessoas que não fazem o trabalho de forma nem correta e nem honesta. Infelizmente essa é a verdade. E não tem como ocultar isso, ao passo que nós temos e conhecemos e também temos ajudado obreiros que são fiéis ao Senhor, que fazem o trabalho, que prestam conta do trabalho, não só do trabalho realizado, mas da aplicação do recurso que recebem, e por isso a gente percebe a distinção que há quando se faz o trabalho com honestidade, com direcionamento por Deus, porque o capítulo 13 aqui de Atos diz que a igreja de Antioquia estava orando e jejuando quando o Espírito Santo mandou a separar o Paulo, né, e o Barnabé. E depois, ainda debaixo de oração e de jejum, colocaram as mãos sobre eles e os enviaram para a obra missionária. Então, debaixo de jejum e de oração, a coisa acontece Sim. de forma correta, com certeza. E nós só temos que louvar a Deus por isso. Agora, o tópico 1 ainda, o subponto 3, é interessante. Barnabé viajou 400 quilômetros de Jerusalém até Antioquia. E não era de carro não, pastor. Ou era a pé ou era no lombo. No lombo de algum animal, é isso aí. Veja bem o desejo. Hoje mesmo com carro bom, a turma não vai. Não tem jeito. Eu conheço uns quantos que tem carro bom e que o carro fica ali só para servir de passeio, de tal, mas nem na obra está sendo usado. Ao chegar à cidade, ele se alegrou ao constatar que a graça de Deus havia alcançado muita gente. Esse aí é o âmago do crente, né? Ficar feliz com a obra missionária dando frutos, né? E exortou a todos que permanecessem
firme no Senhor. Olha, a caminhada começou, mas vamos em frente. E nessa oportunidade, pela primeira vez, os discípulos da igreja em Antioquia foram chamados cristãos, e eu marquei aqui Atos 11, 26, que é a referência bíblica. E quando encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante o ano inteiro, Paulo e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Outra colocação interessante aqui, pastor. Um ano ensinando. Não é um ano aí de reteté. É um ano ensinando como que eles deveriam agir. Eu fico impressionado. É quase que um curso intensivo, Exatamente. Né? Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Ou seja, iniciavam a igreja e qual era o foco? Ensinar o povo agora. Isso que eu acho interessante nessas viagens missionárias. Muito bem, meus irmãos. É um negócio interessante. Depois você, ao preparar a sua aula, ou você que está assistindo essa aula, eu acho que é importante que você leia o capítulo 11 para você entender esse contexto de uma obra de leigos, porque o que se passou foi assim, chegou para a igreja em Jerusalém, que podemos dizer assim, a sede, né? Chegou para eles lá em Jerusalém, de que o Espírito Santo estava sendo derramado sobre gentios. Aí os apóstolos pegaram e nomearam Barnabé para que ele fosse até Antioquia e conferisse se o negócio era desse jeito mesmo. E quando o Barnabé chegou lá e viu, não é, como o trabalho estava acontecendo e a maneira avivada que o trabalho acontecia, ele então foi quando ele deu essa palavra de incentivo para que os irmãos permanecessem firmes, constantes, servindo e fazendo a obra de Deus. Aí você percebe assim, um trabalho feito debaixo da orientação do Espírito Santo, com o estudo, não é, com o estudo da palavra de Deus, daquilo que é a orientação de Deus para o seu povo, só pode dar bons frutos, só pode dar bons resultados. Aleluia. Haverão problemas? Com certeza, porque onde tem pessoas, também há problemas. Mas o trabalho acontece e o nome de Deus é glorificado. Encerrando este tópico primeiro, a igreja de Antioquia foi fundada por leigos e, consequentemente, por cristãos gentílicos. Esta é a sinopse que nós temos para este primeiro ponto, quando estudamos a respeito da natureza e das características da igreja de Antioquia da Síria. Agora nós vamos para um intervalo e, ao retornarmos, vamos estudar aqui o tópico segundo, que diz uma igreja missionária em ação. Até mais, já voltamos. Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor Hércules Carvalho Denob, diretor do CETADB, o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, e eu venho aqui trazer para ti uma informação. Os irmãos entram em contato conosco e perguntam, pastor, como eu faço para iniciar a minha formação teológica através do CETADB? Isso é muito fácil, eu quero dizer que você precisa rapidamente iniciar o seu curso teológico através do CETADB, porque com isso você vai enriquecer o seu conhecimento. Você vai potencializar o seu aprendizado bíblico e teológico através dos 17 módulos que compõem a grade curricular do nosso curso. Isso quer dizer que, ao concluir os 17 livros que você estará estudando através do CETADB, você receberá um certificado reconhecido pela CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, com 1.020 horas aula de carga horária. Olha que bênção! Aquilo que você vai adquirir através do estudo sistemático dos módulos que nós oferecemos e também da assistência às videoaulas que são disponibilizadas para a sua formação teológica e educacional. Vem conosco aprender a palavra de Deus. Uma igreja missionária em ação é o assunto que nós vamos estudar doravante neste tópico de número 2. Havia alguns profetas e doutores, é o que diz Atos capítulo 13 e versículo 1. Pastor, muito bem, o tópico 2, o subponto 1. A igreja em Antioquia tinha uma boa liderança e exercendo a vocação. Tem lugares por aí que tem liderança boa, mas não exerce a vocação. Nessa igreja, Deus estabeleceu profetas e doutores. Lá em 1 Coríntios, como que é, 11, 28, é isso? 12, 28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas,
E em terceiro lugar, mestres, depois os que realizavam milagres, os que têm o dom de curar, têm o dom de prestar ajuda, e os que têm dons de administração, e os que falam diversas línguas, ou seja, os dons estão aí, à disposição da igreja, necessário para a edificação da igreja. Tá? E Efésios 4:11 também é um texto que está aí, diz assim: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então temos aí o ministério, né? O ministério dado por Deus para o crescimento e edificação da igreja. Alguns aí fora, um segmento diz que não existem pastores, então nós devemos eliminar esse texto da Bíblia, o que é impossível. É só lermos aí Efésios 4:11. Tudo isso é para crescimento e edificação da igreja, quando Deus chama, vocaciona, dá dons às pessoas. E os doutores ou mestres eram cheios do Espírito Santo e ensinavam a palavra com autoridade e sabedoria. Outra situação aí de ensinamento, a igreja crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Então veja bem, cheios do Espírito Santo, ensinavam a palavra de Deus com autoridade e sabedoria do alto. Não eram, portanto, homens orgulhosos e cheios de sabedoria meramente humana. A sabedoria vem de Deus, aliás, a Bíblia diz: se você quer sabedoria, peça a Deus que o dá liberalmente. Muito bem. É importante, pastor, a gente destacar essa questão, e eu me sinto assim em liberdade para falar a respeito disso, até como diretor da escola do CETADB, que é um centro teológico, né? A nossa ênfase é o ensino bíblico, teológico, pentecostal, mas dizer que o obreiro que se ufana, fica presunçoso porque conhece o texto bíblico, conhece de teologia e tal, só no fato dele se tornar presunçoso, orgulhoso, soberbo, em função de ter um pouco mais de conhecimento do que outro, já faz com que esse seja reprovado em si, no seu ensino, porque a simplicidade deve preceder, ainda que o indivíduo conheça, porque eu conheço pessoas com pouco estudo, mas que fala a respeito de Deus com sabedoria. E eu conheço doutores que, se você colocar ele para dar uma aula, não sai nada, porque ele não tem dom de comunicação daquilo que sabe. Ele conhece, mas para você extrair o conhecimento dele, não pode ser diante de uma classe, porque diante de uma classe ele cola as placas e não consegue transmitir o conhecimento que tem. Tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Não tem graça de Deus para poder compartilhar daquele conhecimento todo que acumulou. E aí tem um outro problema também, que tem conhecimentos que se acumulam que não ajudam em nada, nem a própria pessoa e muito menos a obra de Deus. Mas nós vemos aqui, e eu friso esse aspecto, a igreja de Antioquia como ponto de partida para as primeiras missões aos gentios. O povo que estava na igreja e que está destacado no texto do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, e nós vamos estudar a respeito deles ainda nesta lição, você vê que é um povo que vivia debaixo do temor de Deus, porque ainda que eram doutores e mestres, viviam debaixo do poder de Deus, da oração e do jejum, ou seja, tinham uma vida consagrada, ainda que eram mestres. Agora, quando o indivíduo é mestre, mas não tem uma vida com Deus, aí a coisa se torna problemática. Essa também é uma realidade. Subponto 2 desta lição, ainda falando sobre a igreja missionária em ação, nós temos uma liderança servidora. A liderança da igreja de Antioquia era constituída sem barreiras raciais ou espirituais. Exatamente porque, se você prestou atenção naquilo que nós já colocamos no tópico primeiro, havia uma multiplicidade cultural. Pessoas de todo o mundo viviam em Antioquia. Então você tem ali Barnabé, consolador e misericordioso, Simeão, que era negro, era da região da África, Lúcio, que era sirineu também, da região da África, Manaém, que era irmão de criação ou de leite, de Herodes, o tetrarca Herodes Antipas, que foi aquele que mandou matar João Batista, e você tem Saulo, que era um fariseu, um ex-perseguidor da igreja. Então você observa assim, os personagens que estão destacados aqui em Atos capítulo 13, o versículo de número 1, você observa que são pessoas bastante distintas culturalmente e até de formação.
essa profunda comunhão de adoração, de oração e de serviço na diversidade de pessoas salvas. Vamos deixar isso bem frisado aqui, ó. Diversidade de pessoas salvas. Não é só diversidade de pessoas, porque senão alguém vai entender que nessa diversidade de pessoas, grupos que não são salvos e que sequer temem a Deus deveriam também fazer parte, não é, desse quadro, mas são pessoas salvas, sobretudo. Trazia uma convicção de trabalho em favor das multidões não alcançadas, tanto da Ásia, não é, ali na região da Ásia Menor, como também na Europa, que foi para onde as missões do apóstolo Paulo avançaram, para a região da Ásia e depois para a região da Europa, porque este foi o objetivo de Deus, utilizando-se da instrumentalidade do apóstolo Paulo com as suas caravanas missionárias. Pastor Adolvilson, subponto 3 da lição. O tópico 2, o subponto 3, apartar-me a Barnabé e a Saulo, lá em Atos 13 e 2, enquanto, esse texto diz assim, Atos 13 e 2, enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, olha aí novamente a orientação do próprio Deus, separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Orientação de Deus, direção de Deus, um momento, uma igreja com um ambiente espiritual, sensível à voz de Deus, não é? E então o Espírito Santo ordenou que separasse a Barnabé e Saulo, e em seguida eles foram enviados para o campo. Não tem como dar errado, vamos repetir isso que é importante, quando Deus está na frente, está na direção, vai dar certo. Note que antes de receber a orientação do Espírito Santo, a liderança, ou seja, profetas e mestres, e toda a igreja estava no propósito de jejum e oração, lá no versículo 2, não é? Nós acabamos de ler. E o versículo 3 diz assim, olha, Atos 13 e 3, assim depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos, não é? E os enviaram. Eu fico impressionado com isto, que é o próprio Deus direcionando a quem deve ser escolhido para exercer a função ministerial na igreja. E hoje nós estamos vendo um afastamento disto, né? Muitos critérios, até bíblicos, não estão sendo observados. E após receberem a orientação do Espírito Santo, antes de enviarem Barnabé e a Saulo ao campo missionário, profetas, mestres e toda a igreja continuavam jejuando e orando. Versículo 3, assim depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Eu louvo a Deus por isso, pastor, a igreja atuando, a igreja trabalhando, a igreja buscando a orientação de Deus, a liderança buscando a orientação de Deus para tomar decisões com relação tanto à obra missionária quanto, claro, os trabalhos que envolvem o campo e a igreja. A lição ela é muito clara. Na obra missionária e em qualquer projeto na obra de Deus, devemos entrar num propósito de jejum e oração para recebermos a orientação do Espírito Santo, bem como para executar a orientação do Espírito Santo. Sem dúvida, ela foi a base do sucesso missionário da igreja de Antioquia. Oração e jejum. A oração e o jejum, elas são duas coisas que não se separam. Não há como você realizar algo para Deus, um projeto de tamanha relevância como o projeto de missões, sem estar devidamente calçado, embasado por oração e jejum, porque imagina-se que é a partir daí que o Espírito Santo orienta o seu povo. Encerrando aqui esse subponto, ou o tópico segundo, profetas e doutores constituíam uma liderança servidora, estabelecida sem barreiras raciais e espirituais. Então você observa que era bastante eclético, o corpo de obreiros da igreja que estava servindo em Antioquia. Nós vamos para um intervalo. Logo após, nós vamos retomar aqui o tópico terceiro, na verdade, é o serviço de missões. Vamos lá, já voltamos. Bem-vindos ao mundo do conhecimento e crescimento espiritual. Temos o prazer de oferecer uma ampla variedade de cursos destinados a fortalecer a sua fé, aprofundar o entendimento bíblico e equipar você para um ministério significativo.
Nossos cursos são uma jornada de aprendizado e descoberta que transformará sua vida e capacitará você para servir com excelência. O Superbox Aplicação Ministerial são 7 cursos para aqueles que desejam se aprofundar no estudo das Escrituras e aprimorar suas habilidades de pregação e ministério. Este box é a chave para desbloquear seu potencial como líder espiritual. Nossa missão é fornecer um aprendizado enriquecedor, onde a palavra de Deus é a base de cada lição. Junte-se a nós nesta jornada de crescimento espiritual e transformação pessoal. Este é o momento de se capacitar, crescer e impactar o mundo ao seu redor. Muito bem, meus irmãos, tópico 3, o serviço de missões. Vamos aqui para o subponto primeiro, o início das missões cristãs. Muito bem, a narrativa de Lucas, que denominamos de primeira viagem missionária de Paulo, começa em Antioquia. Antioquia é o quartel-general de missões, depois de Jerusalém, como nós já aprendemos aqui, não é? E com a escolha de Barnabé e Paulo pelo Espírito Santo, para uma obra especial. João Marcos, autor do Evangelho que leva o nome, permaneceu em Jerusalém. Está aí a colocação. Até ser levado para Antioquia por Barnabé, seu primo, e Paulo, que regressavam de uma missão de socorro a Jerusalém. Lá em Atos 12, 25, lemos assim, ó: tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, né, levando consigo João também, chamado Marcos. Quando partiram para Chipre, na sua primeira viagem missionária, levaram João Marcos em sua companhia. Atos 13, 5. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Porém, ao chegarem perto da Ásia Menor, Marcos os deixou e regressou para Jerusalém. Atos 13 e 5. Ou seja, não era o momento dele estar atuando em missões. O que nós vamos ver aí é um trâmite, né, entre Jerusalém e Antioquia, sempre dando assistência. Lembrando sempre, de Antioquia partiram aí as viagens missionárias do apóstolo Paulo, e lembrando também que foram 3 viagens missionárias. Tem até uma pegadinha aí em algumas provas que diz assim: quantas viagens Paulo fez? Paulo fez 4 viagens, né? A última não foi missionária. Exatamente, né? Sendo 3 para missões e a última ele foi para Roma, tá certo? É importante, irmãos, a gente também mencionar aqui que houve uma discussão, né, entre Paulo não deu certo. E Barnabé a respeito de João Marcos, que era aparentado dele, e houve a separação, né? Na primeira viagem missionária, houve esta separação entre Paulo e Barnabé. E aí, então, mais para frente, já no final do ministério, Paulo pede que João Marcos volte a compor a caravana missionária dele, porque ele reconhecia a relevância, a importância de João Marcos no ministério. Entende-se até que o fato dele estar ali em contato com o trabalho missionário que Paulo realizou e poder viajar, isso também serviu de base, né, de uma forma de ajuda para que ele pudesse escrever o Evangelho, né? Que são os 16 capítulos que temos do Evangelho de Marcos, que é este jovem, o João Marcos. Ainda dentro desse tópico aqui, falando a respeito do serviço de missões, o roteiro da viagem missionária e as atividades missionárias que nós temos aqui no capítulo 13 e 14 de Atos dos Apóstolos. Nós encontramos aqui, a partir desta primeira viagem que Paulo realizou, diversas localidades onde a atividade deles foi desenvolvida. E aí você vai acompanhar, está listado, não é? Na lição, nós deixamos aqui de forma mais ordenada e clara no slide para que vocês possam perceber. Primeiro em Chipre, depois em Antioquia da Pisídia, depois Icônio, Listra, Derbe, aí em outros lugares que são antigos e novos, a partir do capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, os versículos de 21 a 28, e aí o regresso para Antioquia da Síria, exatamente para a base missionária que em capítulo 13 os havia enviado. Então eles fizeram um trabalho amplo e aí retornaram para a base missionária deles, para os relatos, para os testemunhos a respeito do que realizaram durante este tempo que estiveram
viajando, fazendo esta obra. Basicamente, nessas regiões, a obra missionária foi caracterizada por uma variedade de estratégias de evangelização. Visitas a cidades e países em que o evangelho ainda não havia chegado. Aí você vai ter os relatos de perseguição, de oposição que houve ao evangelho, bem como o movimento espiritual, batismo com o Espírito Santo, a separação de líderes para as igrejas que foram plantadas, contatos e também revisões das igrejas plantadas e muitas outras atividades missionárias. Havendo cumprido essas e outras tarefas, os missionários voltaram para a base, Antioquia da Síria, cheios de alegria e ansiosos para contar o que Deus havia feito entre os gentios. Veja Atos, capítulo 14, você tem exatamente esta explanação. Eles poderiam dizer de sã consciência, missão cumprida. Glória Ou a Deus. seja, foram enviados para realizar o trabalho, realizaram o trabalho, voltaram para testemunhar como foi o trabalho que realizaram, e aí a sugestão que nós temos na lição é justamente essa. De sã consciência, com satisfação, poder dizer, fomos enviados para realizar esse trabalho de expansão do Evangelho e realizamos. Isso é glorioso, poder receber essa incumbência de Deus e também com todo o suporte da igreja e poder retornar e dizer assim, realizamos o trabalho, o nome do Senhor foi exaltado. Pastor Adolvilson, prestando, Verdade. Agora é que são elas, né? Prestando contas é o subponto 3 aqui do tópico 3º. E maravilha, né, pastor? Nós estamos falando de missões, missão cumprida. E nós, Deus nos deu dons. Já pensou chegarmos ao final da nossa história? Tudo que Deus pediu para eu realizar, eu cumpri. Para a glória do nome dele, claro. Com certeza. Né? Missão cumprida. Então, ao final de cada uma das viagens missionárias, Paulo e sua equipe prestavam contas à igreja que os havia recomendado. Portanto, pastor, nós já comentamos sobre isso. Relatório, vídeos devem ser apresentados à igreja local, porque é a igreja local que está mantendo, está sustentando esta obra, tanto na questão espiritual como também na financeira. Então é importante termos esses relatórios enviados do campo missionário para que a igreja perceba, olha, realmente está valendo a pena investir em missões, investir no missionário, investir na família do missionário, né? Então, Paulo e sua equipe prestavam contas à igreja que os havia recomendado. A despeito das fortes perseguições que sofreram no cumprimento da nobre tarefa missionária, Paulo e a equipe que estava com eles evidenciaram a manifestação do poder de Deus na primeira viagem missionária. Claro, cooperando sempre Deus, realizando grandes obras. Se não fosse assim, não conseguiriam vencer aí os embates, as perseguições, né? Então, manifestação do poder de Deus na primeira viagem missionária. Muitos gentios e judeus creram e aceitaram Jesus como Salvador. Muitas igrejas foram fundadas, curas divinas e libertação ocorreram. À medida que se pregava, o nosso Deus, voltando a repetir aqui, através de Cristo, realizava milagres e as igrejas iam sendo iniciadas e plantadas, né? E a obra do Espírito Santo foi notória, ou seja, ficou conhecida por todos nessa jornada missionária. Que bênção, né? Tópico 3, o subponto 3. Ainda assim, o grande legado missionário que foi deixado pela igreja de Antioquia foi a porta da fé que Deus abriu aos gentios. Aprendemos então, com o exemplo da igreja de Antioquia, com o modelo da igreja de Antioquia, lições que são preciosíssimas. A primeira delas é que os missionários, ou a ideia de missionários independentes, que respondem somente ao Senhor, esta ideia não é bíblica. Não existe essa história de que um missionário ele é independente. Não. É necessário que tenha a igreja a quem reportar. O apóstolo Paulo não deixava de relatar a atividade missionária à sua igreja de origem. E a base disso é Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos 27 e 28, que eu tomo a leitura do texto e diz assim: E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos, ou seja,
foram enviados pela igreja, reportaram àquela igreja, não eram missionários independentes. Missionários independentes muitas vezes usam da sua função e das dificuldades que estão no campo missionário para se valer disso, para recolher dinheiro e muitas vezes, infelizmente, o dinheiro não é aplicado na obra. Fique atento. Eu passei a adotar o critério seguinte: eu ajudo o trabalho missionário quando eu pessoalmente vou e posso testificar, concluir que de fato ali naquela localidade precisa de uma igreja. Porque tem lugares que você tem lá 100 pessoas e já tem 10 igrejas. Não tem necessidade de abrir mais uma igreja num lugar onde já tem tantas. Aí não é se preocupar com o evangelho, aí é estabelecer uma concorrência. E não deve ser essa a nossa visão enquanto estivermos realizando a obra de Deus. Com relação às preciosas lições que aprendemos, a segunda lição, com base neste modelo da igreja de Antioquia, teremos oposição e obstáculos na obra missionária, mas também teremos resultados que glorificarão o Senhor que nos chamou. Finalmente, não esqueça de que na obra missionária, quem leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, Aleluia. trazendo consigo os seus molhos. Isso é base de Salmo, capítulo 126 e versículo 6, que está transcrito aqui na lição para os irmãos. Pastor, só para corroborar, eu marquei aqui essa última colocação aí, a preciosa semente, lá em 1 Coríntios 15, 57, diz assim: mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo 58 de 1 Coríntios 15: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então vamos Que em versão frente. da Bíblia é essa daí que você Essa lê? nova versão internacional. NVI, pronto, aí tá joia, fica fácil, Fica fácil para para que os entender. irmãos possam Então entender. vamos em frente. Com certeza nós vamos O nosso colher os trabalho no frutos. Senhor não é vão. Não No é vão. tempo próprio vem a colheita. Glória a Deus por isso. Encerrando aqui, irmãos, esse tópico terceiro, a primeira viagem missionária de Paulo começa em Antioquia, com a escolha e o envio de Paulo e Barnabé, por meio do Espírito Santo, que foi quem designou, não é? A escolha deles é o que está em Atos capítulo 13. Vamos aqui para a conclusão, então, desta nossa lição de número 12, desde já louvando a Deus pela vida de cada um de vocês que estão conosco, acompanhando já há mais de 3 anos, né, realizando este trabalho. E certamente, se para você tem sido útil, para outros também, nos ajudem compartilhando esta Glória a aula. Deus. Não é? Se você fica com dúvidas a respeito de algum tema que nós abordamos aqui, pode colocar nos comentários, porque a gente retorna aos irmãos com esclarecimento, se é necessário por meio de texto, se for necessário através de um vídeo, enfim, nós estamos aqui para colaborar com o aprendizado, com o ensino aos nossos irmãos. Pastor Adovilson, a conclusão da nossa lição 12. À luz desta lição, podemos afirmar que a igreja cristã cumpre o seu propósito quando a cultura de missões faz parte da sua rotina. Uma das provas é de que o Espírito Santo age na igreja é o investimento em missões. Assim, é nossa tarefa de evangelizar, participar dos projetos missionários de nossa igreja local, orar, jejuar por missões, contribuir e se colocar à disposição para ir ao encontro de quem precisa ouvir de Jesus. Quando o Espírito Santo encontra pessoas despojadas, não é? Está aí, e sedentas por almas, Ele, o Espírito Santo, as capacita com talentos e dons espirituais para que se lance inteiramente na mais sublime missão, ganhar vidas para o reino de Deus. Essa é a missão da igreja, Glória essa é a a Deus. missão de cada crente em especial. O problema da departamentalização da igreja muitas vezes gera na consciência de alguns crentes que eles não têm essa obrigação, quando na verdade a ordem de Jesus é para todos os seus seguidores, para todos aqueles que se identificam como cristãos, como crentes.
Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem deve ir? Todos os crentes, todos os cristãos, todos os discípulos. Essa é, de fato, a mais sublime missão da igreja, ganhar vidas para o reino de Deus. Quero aqui, mais uma vez, agradecer e pedir a você que nos ajude em oração. Nós precisamos, dependemos de Deus, né, e precisamos da cobertura de oração da igreja. O Senhor abençoe a cada um de vocês em Cristo Jesus. Pastor Deus. Portanto, orando sempre por missões, orando por nós oramos por vocês. E com certeza a vitória é nossa pela autoridade do nome de Jesus. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amém.